Olá, aqui é o Chris Valentin, da Bethel Church em Redding, na Califórnia. Gente, eu tô com saudade dos meus amigos brasileiros e eu espero que a gente possa se ver. Bom, vai ser pelo menos no ano que vem, né, 2021, mas eu amo vocês e eu tô com saudade das churrascarias aí do Brasil e já perdi bastante peso, já que eu não tô indo aí pro Brasil, mas hoje eu quero falar sobre o mundo dos mundos. Tem muita coisa acontecendo no mundo todo e, claro, aqui em Redding, na Califórnia, mas também aí no Brasil e no mundo todo tem muita coisa acontecendo. E as pessoas estão bem confusas sobre o futuro, com Covid, e vocês, alguns anos atrás, elegeram um novo presidente. Então, é um tempo muito empolgante. Então, eu quero realmente contar algumas histórias e falar um pouquinho sobre o que está acontecendo agora. Então, eu tenho essa mensagem chamada O Mundo dos Mundos, e eu quero começar dizendo que a gente não habita nesse planeta, a gente coabita esse planeta. A gente não habita nesse planeta, a gente coabita esse planeta. E o que eu quero dizer é, fomos colocados num planeta com anjos e demônios, com um outro mundo que não é visível, mas bem tangível. E muitas vezes você não consegue ver, mas ele é bem real. E esse mundo tem uma influência tão forte sobre o mundo que nós vivemos. E muitas pessoas não entendem esse mundo invisível, então talvez você se torne uma vítima do homem invisível. Então eu quero falar um pouco sobre esse mundo invisível e como isso tem um impacto no reino visível e como isso tem um impacto no nosso futuro. Mas primeiro eu quero te contar uma história para dar um contexto para você começar a pensar que, na verdade, a gente está num mundo que, na verdade, ele está habitado por outros seres, alguns chamados de anjos, outros de demônios, e que esses seres, de acordo com a Bíblia, que a gente vai falar daqui a pouco, na verdade, estão afetando e nos infectando como humanos. Eu lembro, vários anos atrás, o Senhor me falou assim, que ele me falou que ele ia me dar uma cidade. Isso era uma cidade bem pequenininha, um povoado. Eu acho que tinha 900 pessoas. Não sei nem se vocês têm uma cidade de 900 pessoas aí no Brasil. Mas era no topo das montanhas, lá em cima, escondidinho. Era uma cidadezinha chamada Lewiston. E o Senhor me falou assim, eu quero te dar essa cidade. Eu falei assim, beleza, Senhor. E o Senhor falou assim, eu quero que você ore por essa cidade todas as semanas. Aí eu falei, não sei quanto tempo vai levar, mas beleza. Então eu comecei a andar e orar pela cidade. E, na verdade, são 750 casas que tem aí e 750 pessoas que moram aí. Então, em uma hora, você consegue andar a cidade toda. Então eu comecei a andar e a orar e o Senhor começou a falar comigo. Não fale com ninguém. Não atrai atenção para você mesmo, apenas caminhe e ore. E, gente, eu achei que eu ia fazer isso, sei lá, por um mês, algumas semanas. Então, todo domingo à noite eu chegava lá, mais ou menos 8, 9 da noite, mais ou menos. Tinha acabado de ficar escuro. E eu começava a andar e andar na vizinhança toda. E como eu te falei, é um povoado bem pequenininho. E eu caminhava e orava. E sabe, eu comecei no verão e o verão se tornou no outono, o outono se tornou no inverno. E já tem 6 meses que eu estou fazendo isso. E eu estou caminhando na neve e está chovendo. E eu tenho meu casaco de chuva. E eu estou assim, Senhor, por quanto tempo eu vou caminhar essa cidade? Eu estou aqui toda semana e eu estou sozinho. Quem que quer caminhar numa cidade dessa? E o Senhor falou assim, não fale com ninguém e não atrai atenção para você mesmo. E com o passar do tempo eu comecei a aprender. Na verdade, eu conseguia fechar meus olhos e eu conseguia entrar dentro de uma casa com meus olhos fechados e eu sabia no meu espírito de quem era aquela casa e o que estava acontecendo ali. Então o Senhor me mostrava assim, essa aqui é uma casa de uma prostituta, essa aqui é uma casa de um traficante. E gente, literalmente, depois de um tempo, sem abrir meus olhos, eu conseguia dizer qual casa estava na minha frente, porque o Senhor começava a me dar essas revelações, esses insights dentro dessa dimensão. Então eu estava orando e eu parava e eu não ficava atraindo atenção para mim. Então eu não orava em voz alta ou algo assim, mas eu ficava orando em silêncio, assim, Senhor, eu oro por essa mulher que está presa nesse laço de prostituição. Eu oro para que o Senhor quebre esse laço. E eu só caminhava e orava. Bom, mas por volta de um ano, exatamente,
Eu tô assim, Deus, quanto tempo eu vou ficar orando? E teve um domingo à noite que, do nada, 25 pessoas falaram assim, eu quero ir com você. Literalmente, nesse tempo todo, talvez 2 ou 3 vezes vieram, algumas vezes no ano todo. E, de repente, 25 pessoas querem vir comigo. Eu falei assim, cara, estranho. Aí eu falei pra eles, gente, nada acontece. Eu literalmente caminho e oro. O pessoal, não, mas a gente tá sentindo que a gente tem que ir com você. Não, beleza. Então a gente separou em 3 grupos e era no inverno de novo, porque como eu caminhei quase já um ano todo, e a gente começou a caminhar. E eu falei assim, quando a gente terminar de caminhar, a gente vai se encontrar onde tem essa academia antiga, essa academia abandonada. E tinha uma academia, tinha uma quadra de basquete, então a gente combinou assim, quando vocês terminarem de orar, e a gente dividiu as ruas, então depois a gente vai se encontrar aqui. E mais ou menos em meia hora, eles terminaram tudo, porque eram 3 equipes, e a gente chegou nessa academia. Mas deixa eu te explicar o contexto. Onde é que a gente estava? A gente estava em cima das montanhas, mais ou menos 3.000 pés de elevação. E essa cidade chamada Lewiston, ela fica num vale. E está no inverno, não tem nenhuma lua, está escuro. Quando eu estou falando escuro, eu estou falando assim, você pode pôr a mão na frente da sua cara e você não vai conseguir ver nada. É esse tipo de escuridão. Não tem poste de luz, é uma cidade na montanha. Então, a gente dá a mão e tem um campo de mais ou menos o tamanho de um campo de futebol, assim, na frente de onde a gente está orando. Então, a gente dá a mão e a gente começa a orar. Enquanto a gente começa a orar, teve um grito que saiu do campo e falava assim, ah! Mas foi tão alto que realmente está ecoando naquele campo todo, ecoando no vale todo, talvez, né? E todo mundo começou a ficar com o cabelo em pé, com aquele grito. Então todo mundo parou. 3 ou 4, 5 pessoas, eu não lembro quantas pessoas, falaram assim, vamos para casa. Eu falei assim, não, a gente vai orar. E eu tava com tanto medo igual todo mundo, mas eu falei assim, isso aqui é muito estranho. Então a gente dá a mão de novo e parecia, o som era como se alguém estava sendo assassinado no campo, que a gente começava a orar e começava a escutar um ah! E sabe, então todo mundo parava, a gente parava e ele parava o grito. Aí a gente começava a orar e o grito voltava. Gente, isso aconteceu por, sei lá, uns 5, 10 minutos. Sabe, todo mundo tá assustado e é muito alto. Então finalmente eu digo assim, ei, vamos fazer assim. Vamos orar agressivamente e quando a gente começar a escutar esse grito, a gente vai orar mais alto e com mais persistência. Mas vamos orar no Espírito. Então a gente começa a orar e aquela gritaria começa a aumentar e a gente começa a no nome de Jesus, a gente quebra todo o poder, a gente declara o sangue de Jesus sobre essa cidade. Então a gente está orando e todos nós estamos morrendo de medo, mas a gente começa a orar com confiança. E aí eu não sei por quanto tempo a gente está orando assim, talvez vários minutos, e de repente a gente escuta um grito e ele aumenta o som e a gente aumenta o volume também, e de repente o grito faz... Todo mundo fica assim, cara, que esquisito. Todo mundo meio que se abraçou assim, e entramos no carro e fomos embora e a gente fala assim, uau, acho que ninguém nunca experimentou isso que aconteceu aqui. Mas olha, no dia seguinte, mas lembra que eu já estava orando por um ano todo, né? No dia seguinte, o chefe do departamento de polícia me liga e fala assim, ei, a gente tem um monte de criança, de adolescente que acabaram de sair da prisão, mas eles estão na condicional e a gente quer fazer uma aula para os pais e para a família toda sobre como criar os filhos. E a gente quer que você nos ajude, vai ser algo 2 vezes por semana, mas vai ser por 6 semanas. Mas essas 6 semanas se tornaram em vários meses e a gente viu vários jovens entregando o coração para Jesus e a gente ganhou 2 prêmios naquela cidade. E aquela cidade, ela foi mudada e ela saiu de uma cidade que era terrivelmente afetada pelo tráfico e o tráfico todo parou naquela comunidade e aquela comunidade se tornou uma comunidade linda.
E naquele campo onde a gente estava se tornou um campo de beisebol e as casas elas se tornaram uma vizinhança muito boa, a prostituição acabou, as drogas acabaram. Isso levou mais ou menos 5 anos. E o que eu aprendi foi que você precisa amarrar o homem forte primeiro se você vai tomar o seu tesouro. E isso também me ensinou sobre o fato de que nós estamos vivendo um mundo tridimensional, mas sempre apenas com uma lente de um mundo só. Você não pode viver no primeiro céu, enfrentando um problema do segundo céu, mas sem uma solução do terceiro céu. Deixa eu falar isso de novo. Eu quero falar um pouco com você sobre esses 3 céus aqui. Eu meio que tentei desenhar aqui esse diagrama aqui para você. A gente vive no primeiro céu, e esse é Gênesis capítulo 1. No começo o Senhor criou o céu e a terra. Esse é o primeiro céu. Por que eu estou chamando de 3 céus? Você vai entender isso daqui a pouco. Então, fica aqui comigo. Deus criou os céus e a terra, e esse é o reino visível, bem aqui, ó. Tá vendo? Aqui, os humanos, Gênesis 1. Então, em Efésios capítulo 6, verso 12, diz assim: porque a nossa luta não é contra sangue ou carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nós chamamos isso do segundo céu porque não existe nenhum demônio no céu onde Deus está. E onde os demônios estão, a gente chama que é o segundo céu de Efésios 6. Mas em 2 Coríntios 12, versos de 2 a 4, Paulo fala que ele conhecia um homem que 14 anos atrás foi arrebatado até o terceiro céu e ele viu coisas indescritíveis. Então, quantos de vocês conseguem entender que Paulo ele foi até o terceiro céu? O que é o terceiro céu? Esse é o céu que Deus habita. E nós estamos sentados em lugares celestiais com Cristo. Fomos sentados em lugares celestiais sobre todos os principados e potestades e acima de todo o nome que já foi dado. Ou seja, a gente vive no primeiro céu. A gente vive no primeiro céu. Mas também a gente vive no terceiro céu como crentes, como cristãos. Então, quando a gente recebe Jesus Cristo, nós somos assentados com Ele nos lugares celestiais. Ou seja, a gente nasce no primeiro céu, mas quando a gente recebe Jesus, a gente tem uma experiência no terceiro céu. Mas a dimensão demoníaca vive no segundo céu. Mas nós fomos colocados no terceiro céu, ou seja, nos foi dada autoridade sobre esse primeiro céu aqui. Nos foi dada autoridade sobre esse primeiro céu aqui e esse segundo céu aqui. Mas quantos aqui conseguem ver aqui que o segundo céu tem poder sobre o primeiro céu e o terceiro céu tem poder sobre o segundo céu e o primeiro céu? O que eu quero dizer? Você vive na terra, mas você vive no céu. Nós vivemos na terra, mas nós vivemos no céu. E eu compartilhei isso no Brasil alguns anos atrás. Mas a pergunta é, a gente vive a partir da terra para o céu ou a gente vive do céu para a terra? O desafio é que se você vive da terra para o céu, então o segundo céu, na verdade, vai impor a sua vontade e vai impor a sua vontade contra o primeiro céu. Mas se você vive do terceiro céu, dos lugares celestiais em Cristo, daí a gente pode impor a vontade sobre o segundo céu. E eu quero te mostrar alguma coisa. Mas dá um passo para trás, rapidão. E eu quero te mostrar que essa palavra em Efésios capítulo 6, quando Paulo diz, porque a nossa luta não é contra sangue ou carne, eu não sei o que diz aí na sua Bíblia brasileira, depois, mas a nossa luta não é contra sangue ou carne, mas contra os principados. Eu não sei o que aí na sua Bíblia no Brasil está escrito como mas a palavra é principados. Mas a palavra em inglês é origem, que significa começos. E meu ponto é que a dimensão demoníaca, os espíritos malignos, eles recebem um nome de acordo com a influência que eles têm nos humanos. Deixa eu repetir. Na dimensão demoníaca, os espíritos malignos recebem um nome de acordo com a influência que eles têm sobre os humanos. Deixa eu te dar um exemplo agora.
Por exemplo, quando Jesus expulsou o espírito de mudez e surdez daquele menino, aquele menino pôde falar e ele pôde ouvir. Qual espírito Jesus expulsou? O espírito de surdez e mudez. Qual que é o meu ponto aqui? Os espíritos malignos recebem os nomes de acordo com a influência que eles têm sobre os humanos. E por que essa palavra aqui chamada origem, esse espírito chamado origem? Por quê? Porque esse principado demoníaco, lembra que Paulo falou, nossa luta não é contra sangue ou carne, mas contra os principados e as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso. Ou seja, ele não está falando de demônios, ele está falando de principados e potestades, grandes forças malignas. E o ponto que Paulo está falando é que, tipo assim, pessoas que mudam o mundo, elas recebem oposição, particularmente dessas forças malignas e demoníacas. Na verdade, especificamente, esse principado que na verdade significa origem, a função desse príncipe é redefinir as origens de Deus. Esse espírito fala coisas como: você tem certeza de que você nasceu na imagem e semelhança de Deus? Talvez você foi uma ameba que se evoluiu, ou um macaco que evoluiu. Mas, na verdade, você foi criada na imagem e semelhança de Deus. Mas, na verdade, ele fala assim, talvez você só é um macaco mais inteligente. E a evolução tenta redefinir as origens de Deus. Você tem certeza que isso é um bebê? Talvez é só um feto. O que o Espírito está fazendo? Esse Espírito ele é responsável para redefinir as origens de Deus e fala assim, isso aí não é humano, isso aí é só um feto. E esse aqui? Você tem certeza que você é um menino? Talvez você é uma menina. Todo esse assunto dos transgêneros, você sabe como você sabe que é um espírito? Porque algo totalmente ilógico começa a soar como lógico sob a influência desse espírito. O que está acontecendo? Isso é origem, esse espírito maligno. E esse espírito tem uma guerra agora mesmo nos céus. Toda essa conferência tem a ver sobre o que está acontecendo no mundo hoje. E eu quero sugerir que tem uma guerra civil no espírito. E essa guerra é sobre quem são aqueles que vão moldar a história. E eu acredito que o Senhor nos chamou para ser arquitetos culturais, nos chamou para ser visionários, nos chamou para ser os condutores do Kairos, pessoas que tomam posse da história e a modam de acordo com o reino, para que os reinos desse mundo se tornem os reinos do nosso Deus, que seja assim na terra como no céu, que a gente faça discípulos de nações e que a gente levante aqueles que vão fazer a história e mudar o mundo. Mas quantos aqui entendem que existe um mundo, mas existe uma força demoníaca em outra dimensão, que é real, que está nos resistindo. E o mandato desse espírito maligno também é moldar a história. Então existe uma guerra sobre quem vai moldar a história. Os próximos 10 anos vai ter essa missão apostólica, nós temos essa batalha apostólica, se você me permite. Você lembra? Os apóstolos transformam a cultura. O comissionamento de um apóstolo é fazer discípulos de nações. Esse é o comissionamento de um apóstolo. E nós estamos fazendo discípulos de nações, mas nós temos um inimigo que também está tentando discipular as nações. E esses próximos 10 anos, tem uma guerra civil no espírito, no mundo invisível, tem uma guerra sobre quem, na verdade, vai moldar a história. Quem são as pessoas, os jogadores que têm o poder e a autoridade para moldar a história? E nós, se a gente, na verdade, for vencer essa batalha, porque nós já temos toda a autoridade do céu, ou seja, o diabo não tem nenhuma, ele tem poder, mas ele não tem autoridade. Se a gente for moldar a história, devemos voltar aqui por um minuto. A gente deve tomar o nosso lugar no terceiro céu, tomar o nosso lugar aqui assentado no terceiro céu e usar a nossa autoridade, se você não me permite, para destruir as obras malignas que estão no segundo céu, para que no primeiro céu, aqui na terra, para que a terra possa viver em paz, para que a gente possa experimentar Isaías 2,
que diz, nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes e se elevará sobre as colinas, e para ele afluirão todas as nações, e não mais a nação levantará espada contra a nação, nem aprenderão mais a guerra. Se a gente quer experimentar uma terra em paz, a gente deve vencer essa batalha nos céus, e a gente deve, se você me permite dizer assim, ser as pessoas que destroem as obras malignas e tomar autoridade do nosso lugar no terceiro céu. Vamos continuar. Existe uma guerra. O mais importante dom, agora mesmo, eu creio, que o mais importante dom, eu creio na profecia. A gente precisa de tudo isso, a gente precisa de cura. Gente, cara, precisamos de muita sabedoria, sim. Mas eu creio que o dom mais prático que a gente precisa agora é o dom de discernir os espíritos. O dom de discernir espíritos. E o que eu quero dizer com isso? O dom de discernir espíritos nos ajuda a saber a origem de que dimensão, na verdade, está infectando a Terra. Deixa eu te dar um exemplo. Quando Moisés e Arão... Bom, você conhece a história de Moisés, ele encontra a sarça ardente e Deus fala para Moisés, escuta, Deus profetizou para Abraão de que os israelitas seriam escravos por 400 anos, mas ao final dos 400 anos, de que os israelitas seriam liberados do Egito e que eles seriam levados para a Terra Prometida. Então, está aqui a frase que Deus falou para Abraão. Ele falou assim, está em Gênesis 15, e no verso 16, ele falou assim, na quarta geração, eles voltarão aqui quando a iniquidade dos amoreus estiver completa. Ou seja, Deus falou assim, eu vou liberar os israelitas do Egito. Eles vão ficar presos por 400 anos, mas no final desses 400 anos, quando a iniquidade dos amoreus estiver completa, eu os liberarei e eles vão sair do Egito e, na verdade, eles vão entrar na Terra Prometida. E essa foi a promessa feita para Abraão, o pai da nossa fé. E como você deve lembrar, Faraó decide espontaneamente, do nada, no ano 320, Faraó decide matar todos os homens nascidos de mulheres judias. Do nada, ele começa a matar todos esses meninos. Para onde eu estou indo com isso? Várias vezes a gente olha para isso, a gente olha para esses ataques demoníacos contra as crianças, e a gente fala assim, o diabo está iniciando um ataque. E eu quero te falar que se você tem um dom de discernir os espíritos, você consegue entender que, na verdade, o diabo está respondendo a uma profecia dada a Abraão, porque Deus falou que por 400 anos as pessoas estariam presas, e ao final dos 400 anos, Deus os liberaria, e na verdade os abençoaria e os daria uma terra prometida. O diabo sabe, ele conhece o seu destino e as suas profecias. Pergunta para Gideão. Gideão, com 300 homens você vai vencer todo o exército. E ele dá esse plano maluco, sobe no monte com 300 homens, pega um jarro de barro com velas, pega uns trompetes, um chofar, sopra o chofar, quebra o vaso, acende as velas, e essa vai ser a sua vitória. E Gideão está assim... Cara, você já escutou sobre esse plano aqui? Esse plano é muito louco. E isso era na manhã daquela batalha. E Deus fala para ele, se você está com medo, desce até o campo do inimigo, ao acampamento dele, para você escutar o que ele está dizendo. Aí ele desce com um amigo, ele se esconde atrás de uma moita, e um dos inimigos diz para o outro inimigo e fala assim, cara, ontem à noite eu tive um sonho. E o cara, qual que foi o teu sonho? Cara, eu tive um sonho que esse pão de cevada vinha rolando dentro do arraial e destruía todas as nossas tendas e nos destruía. E o amigo dele responde assim, mas isso não é outra coisa a não ser a espada do Gideão. Deus o entregou nas mãos dele para matar todo mundo. Qual que é o meu ponto? O inimigo
Ele não tem medo do seu presente, ele tem medo do teu futuro. E ele sabe o teu futuro, ele sabe as palavras proféticas de Deus sobre vocês melhor do que você mesmo. Então, na verdade, o diabo, dá um passo aqui para trás. Deus tem uma promessa do terceiro céu. Qual que é a promessa do terceiro céu? De que no ano 400, depois de 400 anos, eu vou deixar meu povo ir. O que o diabo sabe? Ele sabe que Deus está levantando o libertador. E que Deus vai tomar esse libertador, e esse libertador vai vir, e ele vai liberar o povo de Deus. Então, no ano 320, o diabo começa a matar as crianças. E o que Deus faz? Ele pega Moisés, o libertador, coloca ele numa cesta, que desce o rio, e o que acontece? Ele acaba na casa de Faraó. Ele foi criado pela filha de Faraó. E Moisés, na verdade, vai se tornar o líder de uma nação. E, na verdade, quem é o mentor dele? Faraó. O cara que estava tentando destruir ele, na verdade, o libertador cresce no seu quarto. Cara, isso é muito doido. Deus é o fator X. O diabo matou milhares de menininhos tentando matar o libertador, mas Deus tem o libertador crescendo dentro da casa de Faraó. Imagina que loucura, gente. Qual que é o meu ponto? Eu acredito que assim como Moisés, que está liderando o povo para fora do Egito e para dentro da terra prometida, nós também estamos vivendo num tempo de provisão, onde Deus soberanamente, se você me permite, terceiro céu vai tomar controle do primeiro céu. Deixa eu falar de outra forma. Deus está tomando conta da história. A gente vive, em sua maioria, no seu livre-arbítrio. E Deus nos dá livre-arbítrio. Ele colocou 2 árvores lá no jardim. Por quê? Porque Deus ama o livre-arbítrio. Porque a única forma que o homem pode amar a Deus é se, na verdade, ele tem a liberdade para amá-lo. E de vez em quando Deus toma controle da história. De vez em quando Deus toma o controle do livre-arbítrio e fala assim: Faraó, eu endureci o coração do Faraó e não mais ele está determinando a história, mas eu vou determinar a história. E daí Deus envia Moisés, e Moisés foi criado dentro da casa de Faraó, como a gente disse, e Moisés, quando ele tem 25 anos, ele tenta libertar os israelenses do Egito, mas qual o problema? É apenas o ano 360, e Deus fala, mas é o ano 400, ou seja, ele é o homem certo, ele tem a unção certa, ele tem o chamado certo, ele tem o povo certo, ele está no lugar certo, mas ele está no tempo errado. E você conhece a história. Ele tenta libertar o povo de Deus, ele mata um egípcio, ele tenta resolver os problemas dos seus irmãos, os conflitos, e ele acaba no deserto. Por 40 anos. Presta atenção. Por 40 anos. Por quê? Porque ele precisa esperar para que a iniquidade dos amorreus seja completa. Deixa eu falar assim. Deus é paciente com o pecado das pessoas até ele não ser mais paciente. E Deus fala assim, esses amorreus, eles estão pecando contra mim, eles estão pecando contra um ao outro, vou deixar eles terem um livre-arbítrio, eu vou deixar eles fazerem o que eles quiserem fazer, até eu falar assim, chega. Isso vai ser no ano 400. E então, Abraão, no ano 400, eu vou trazer um libertador através de Moisés, e ele vai libertar meu povo. Moisés tem um encontro com a sacerdente, você conhece a história, Deus envia ele, o irmão dele Arão, até Faraó, e eles falam para o Faraó, deixa o povo de Deus ir, fala assim, sai daqui, quem são vocês, some daqui. Moisés vira para Arão e fala assim, ei cara, faz o truque que Deus nos ensinou. E aí Arão pega aquele cajado, ele joga no chão, se torna uma cobra, e os magos de Faraó falam assim, ei, você consegue fazer esse truque? Óbvio. E eles fazem 2 cobras.
E a cobra de Moisés e Arão come as outras 2 cobras. Como você lembra, Deus envia eles de volta, mas acho que 10 vezes, né? E cada vez uma praga mais forte, mais forte. E as primeiras 3 vezes, os magos de Faraó duplicavam o que Deus estava fazendo. É um pouco engraçado que eles estão tirando onda para Faraó, fazendo todas essas coisas, mas eles estão deixando as pragas piores ainda. Mas enfim, onde eu estou indo? Eu acho que é importante, se a gente está falando sobre o dom de discernir espíritos, Moisés tem uma cobra e Faraó tem 2 cobras. E às vezes a gente corre das cobras, em vez de perceber que, na verdade, Deus colocou aquela cobra naquela luta, e não apenas isso, mas Deus foi quem começou aquela luta. Deus iniciou essa guerra, e o inimigo, na verdade, está tentando parar Deus. Beleza, para onde eu estou indo? Se você não tem o dom de discernir espíritos, então talvez você comece a pensar que todas as cobras são ruins. É uma metáfora. Eu não estou falando de cobras em si, você está entendendo, né? Eu estou falando da influência sobre o primeiro céu. Você fala assim, algo terrível aconteceu. Mas, na verdade, algo incrível está acontecendo, porque Deus falou para Moisés, no ano 400 eu vou deixar o povo ir. E, na verdade, essa batalha com Faraó, que está resultando nos israelitas sendo mais oprimidos, ou seja, estão dando palha para ele, as coisas vão ficando piores antes de melhorarem, e todo mundo está desesperado, porque está assim, o diabo está vencendo, mas na verdade o diabo está apenas resistindo o mover de Deus. E de outras formas, e uma forma que ele está resistindo é que ele está copiando e fazendo cobras que são apenas cópias. Cara, eu não sei se você está entendendo, mas eu estou falando assim, é o ano 400. Nós estamos num tempo kairos. Deixa eu te falar de outra forma. A gente está num tempo providencial, onde Deus deu um passo para dentro da história e ele se tornou o fazedor de história. Ele tomou posse da história e falou assim, pode deixar. Daqui em diante eu vou fazer. E Deus começa a levantar e enviar os seus Moisés e Arão, e os seus Daniéis, e Estéres e Josés, para dentro de lugares escuros, de trevas. Pensa nessas histórias. José está na prisão. Antes ele ser liberado para se tornar o príncipe do Egito e moldar a história. Quando ele está na prisão, parece que o diabo estava vencendo, mas na verdade, Deus é o nosso fator X dos céus. Na verdade, Deus o enviou para a prisão. Como que ele chegou lá? Através dos seus irmãos que odiavam ele. Mas o que parece super maligno, super ruim, na verdade, Deus está usando para o bem. E Deus já arrumou tudo, deixou tudo planejado. Faraó, e parece que Faraó está ganhando, mas Deus tem um fator X. Pensa sobre Daniel. Como Daniel chegou à Babilônia? Não foi de avião. Na verdade, ele chegou lá como um prisioneiro de guerra quando Nabucodonosor destruiu seu país. E Daniel parece, se você me permite, um prisioneiro de guerra. Um PG, mas na verdade ele é o fator X do Senhor. Esther é uma menina escrava que se torna uma princesa que salva o seu próprio povo. Ela não começou ali, ela começou bem aqui embaixo, tá vendo? E ela é o fator X para onde eu estou indo. Deus está tomando conta da Babilônia, mas Nabucodonosor não consegue ver. Deus está liberando o seu povo, mas Faraó não sabe. E eu quero dizer que Deus está libertando tantas pessoas, tantos assuntos sociais, justiça social, aborto, homossexualidade, transgêneros. Esses são os pecados dos amorreus, mas eu creio
que quando a gente começa a falar sobre crianças transgêneras no mundo todo, Deus começa a falar assim: a iniquidade dos amorreus está completa, eu vou pisar e eu vou começar a mudar a história. O que acontece é que Deus joga o cajado no chão. Isso na verdade é uma metáfora e é um desafio. Quando você vê o que está acontecendo no mundo, os protestos, a violência, o que está acontecendo com a pandemia, todo mundo fala assim: o diabo está ganhando, o mundo está fora de controle. Não. O diabo está resistindo o mover de Deus, porque de uma forma metafórica é o ano 400. Vocês estão comigo? E adivinham o que a gente precisa? Como cristãos, nós precisamos o dom para discernir os espíritos. A gente precisa ter os olhos do Espírito Santo para saber qual cobra é do Senhor. A gente precisa saber que Deus está no meio dessa presidência, no meio dessa luta, no meio dessa prefeitura. Deus está no meio dessas coisas que parecem muito bagunçadas e as pessoas estão correndo delas. Ai, os magos, os bruxos, as cobras dos magos. Peraí. Tem uma cobra de Deus aí na batalha? Deve ter uma cobra de Deus aí. E para onde eu estou indo é: sem o dom de discernir os espíritos, talvez a gente abrace a cobra errada. E segundo, talvez a gente não abrace cobra nenhuma porque a gente não entende de que não foi o diabo que começou aquela batalha, foi o Senhor. Eu quero que você saiba que Deus está no meio da nossa luta. E que Deus começou uma guerra civil no Espírito. Ontem ele me falou que existe uma guerra civil no Espírito, mas que Deus está reprimindo a violência que está acontecendo nas cidades americanas e também nas cidades brasileiras, europeias, porque Deus ama as pessoas. Mas existe uma guerra civil acontecendo no Espírito. Eu quero te falar um pouquinho mais sobre toda essa coisa aqui de autoridade do terceiro céu. Eu quero falar um pouco sobre isso. Tá vendo aqui a minha cobrinha que eu desenhei? Tá vendo aqui, ó? Essa aqui no meio é a cobra de Moisés. É isso. Mas eu quero falar um pouco sobre essa dimensão demoníaca e autoridade. Em Atos, capítulo 19, começo do verso 11, a Bíblia diz assim, que pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários, a ponto de levar aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante da qual as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E continua dizendo que havia alguns judeus exorcistas ambulantes que tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre as pessoas possuídas de espíritos malignos, usando o nome do Senhor. Eles falavam assim: ordeno que saiam pelo poder de Jesus. A quem Paulo prega. E houve os filhos de Seva que estavam fazendo isso. E eles estavam tentando expulsar espíritos malignos desse homem. E o espírito maligno fala para eles: eu conheço Jesus, eu sei quem é Paulo, mas eu não sei quem vocês são. E o possuído do espírito maligno saltou sobre eles, dominou eles e bateu neles. E prevaleceu contra eles. Mas eu não estou entendendo essa história. A história é assim, que o diabo reconhece... Deixa eu tentar fazer isso aqui. O diabo reconhece a autoridade. Isso devia ser uma coroa, gente. É meu humilde desenho de desenhar uma coroa aqui. Mas o diabo reconhece a autoridade. Aí, agora é uma coroa. Quantos vocês conseguem ver que os filhos de Seva estão usando o nome de Jesus? Eles têm o nome certo, o nome está certo. Eles estão levando lenços do corpo de Paulo e levando para outras cidades e jogando aquele lenço sobre as pessoas que estavam possuídas, e os diabos estão assim: ah, é o lenço de Paulo. E meu ponto é, um lenço do corpo de um apóstolo que está sobre a autoridade e, portanto, tem autoridade, é mais poderoso do que o nome de Jesus de pessoas que não têm nenhuma autoridade em Deus. E o diabo, na verdade, reconhece a autoridade espiritual.
O diabo, na verdade, reconhece autoridade espiritual. Eu quero começar a concluir isso aqui nos próximos 10 minutos, falando sobre Filipe. Filipe, isso é em Atos capítulo 8, começando no versículo 5. Filipe foi até a cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo samaritano. E as multidões davam atenção às coisas que Filipe fazia e as pessoas estavam sendo curadas. E está descrito que espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam das pessoas e muitos paralíticos e coxos foram curados e houve grande alegria naquela cidade. E continua falando que quando os apóstolos em Jerusalém escutaram de que Samaria, na verdade, tinha recebido o Senhor, você lembra que Filipe é o único evangelista em todo o Novo Testamento. Filipe foi um evangelista. E quando os apóstolos escutam de que Samaria tem recebido o Senhor, eles enviam Pedro e João até ali. E eles chegam ali para que eles pudessem receber o Espírito Santo. Mas o que está rolando? Para onde eu estou indo? Eu estou falando agora mesmo sobre entender essa dinâmica do terceiro céu. Entender essa dinâmica do terceiro céu, que nós temos autoridade, que o lenço de Paulo estava vindo, na verdade, do terceiro céu, de que os demônios reconheciam a autoridade do terceiro céu. Eles reconheciam que esses lenços estavam vindo do apóstolo que tinha autoridade acima deles. Então, Filipe está pregando o evangelho, os demônios estão saindo, as pessoas estão sendo libertas, e assim que os apóstolos em Jerusalém descobrem, eles enviam Pedro e João. E se você conhece a história, Filipe sai e ele acaba numa rua deserta e conhece o eunuco da Etiópia, leva-o até Cristo. Sabe, ele vive um avivamento total. Filipe está caminhando no avivamento. Imagina cruzado com uns milhares e milhares. E Deus fala assim, eu quero que você saia daí e que você vá para uma rua deserta e ministre para um cara. Quão sensível é Filipe ao Espírito Santo que ele abandona, ele deixa aquela cidade que está totalmente em avivamento, ele deixa o avivamento que está acontecendo ali. E isso é a cidade de Samaria. E quando Filipe sai dali, eles enviam Pedro e João. Por que enviaram Pedro e João? Porque o poder de Deus, ele move o poder das trevas. E Filipe estava demonstrando o poder de Deus e as pessoas estão sendo curadas, sendo libertas, livres. O poder de Deus, na verdade, move, faz as trevas saírem, o terceiro céu faz o segundo céu se mover, mas o governo de Deus reposiciona o poder das trevas. Deixa eu repetir. O poder de Deus estava forçando, destruindo as obras malignas, estava forçando para que os demônios saíssem daquele lugar, daquela cidade. Mas o que estava acontecendo? Por que mandaram Pedro e João? Porque eles eram apóstolos com autoridade. E quando o poder de Deus, ele move os poderes das trevas, o governo de Deus deve substituí-las, senão elas vão voltar, senão essas forças demoníacas, elas voltam, como Jesus disse, 7 vezes pior. Quando ele fala assim, quando um homem é liberto de um demônio, se ele não enche a casa com algo, o demônio volta com 7 outros. E o estado final dele vai ser pior do que no começo. Então o que eles estavam fazendo? Eles queriam ter certeza de que Filipe, o evangelista, usando o poder de Deus, na verdade, ele estava movendo os poderes das trevas. Na verdade, ele estava demonstrando um poder dunamis. Essa palavra dunamis significa como um dinamite, como poder, mas quantos aqui entendem de que eles não apenas precisam de um encontro de poder, eles precisam de um encontro com autoridade, eles precisam de uma cobertura, que essa cobertura do terceiro céu, para que o segundo céu não consiga voltar lá e criar um grilhão. Eu acho que é muito importante perceber
de que nós estamos nessa batalha e a gente quer mover os poderes malignos, mas a gente precisa de substituir esses poderes malignos com autoridade. Para que o poder de Deus move os poderes malignos, mas o governo de Deus substitui os poderes malignos para que haja paz. Eu acho que isso é visto várias vezes no Novo Testamento. Você sabe, Jesus disse para os discípulos, isso aqui é Marcos capítulo 5, eles foram para uma cidade e eles atravessam e entram numa cidade dos Galileus, ou a região dos Gadarenos, e tem um homem lá que tem 1000 demônios. Você conhece a história toda. E Jesus expulsa os demônios, ou quer dizer, ele está prestes a expulsar os demônios, e os demônios falam isso aqui. Esse aqui é o verso 10 do capítulo 5 de Marcos. Os demônios falam assim, e rogava-lhe eles muito que não os enviasse para fora daquela província, ou daquele país, em algumas outras versões. O que estava acontecendo? Jesus estava expulsando os demônios dessa pessoa, que tinha o nome daqueles demônios, que era legião, e os demônios falam assim, por favor, você pode nos expulsar das pessoas, mas não deixa a gente sair desse território. Por quê? Porque esses são príncipes demoníacos que, na verdade, estão controlando a região dos Gadarenos, e eles estão vivendo naquele homem. E Jesus dá permissão para que eles entrassem naqueles porcos, que na verdade os porcos eram um animal impuro e eles não deveriam estar cultivando porcos. Então Jesus deixa que eles entrassem dentro dos porcos e os porcos, eles se afogam, eles se matam. E eu acho que Jesus enganou aqueles demônios. Ele fala assim, beleza, entra nos porcos. Eles entram nos porcos e todos os porcos morrem. E não tem mais um lugar para aqueles demônios ficarem. E quando Jesus volta, vários meses depois, todas as pessoas vêm encontrá-lo. Por quê? Porque o poder de Deus tirou o poder das trevas, mas o governo de Deus substituiu aqueles poderes, e os principados que estavam vivendo ali, naquele homem dos Gadarenos, na verdade, ele foi expulso daquele território porque ele é um espírito territorial. E eu tenho mais um exemplo para você. Falando sobre autoridade, sobre autoridade espiritual. Você tem autoridade? No livro de Apocalipse, o apóstolo João está interagindo com Jesus. E Jesus fala para ele, escreve uma carta. Eu quero que você faça isso, escreve uma carta. Escreve num livro o que você... E ele diz assim, envia 7 igrejas. Desculpa, deixa eu começar de novo. Escreve no livro que você viu e envia a 7 igrejas. A igreja de... E ele vai falando o nome da igreja de Éfeso, etc. E em Apocalipse 2:1 diz assim, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto é aquele que tem à sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais. Ele escreve 7 cartas. João escreveu 7 cartas para 7 igrejas? Não, ele escreveu 7 cartas para os 7 anjos das igrejas. Qual o meu ponto aqui? Que anjos e demônios, na verdade, entendem e respondem à autoridade espiritual, à autoridade do terceiro céu. E estou falando assim, os demônios, eles reconhecem, assim, você é temido no inferno e você é honrado no céu. Os demônios reconhecem a autoridade espiritual. Você lembra que eles saíam com um lenço de Paulo? Filipe expulsa os demônios, mas eles trazem Pedro e João, por quê? Porque os demônios reconhecem a autoridade, eles reconhecem uma autoridade apostólica, e quando Filipe, o evangelista, expulsa os demônios, eles têm que trazer uma autoridade espiritual para que aqueles espíritos não voltem. E Jesus está interagindo aqui com João, que tem autoridade apostólica sobre 7 igrejas. Jesus fala para João, eu quero que você escreve 7 cartas para 7 anjos das 7 igrejas. O que João está fazendo? João tem autoridade sobre 7 regiões. Essas 7 regiões têm 7 príncipes que, eles, se você me permite, mantêm essas regiões seguras. Esses 7 príncipes são anjos. Eles são principados do bem. João não está escrevendo para 7 pastores. Ele está escrevendo para 7 anjos. Por quê?
Porque João é um apóstolo que tem a autoridade do terceiro céu, que é reconhecida pelos anjos e pelos demônios. Eu estou falando, anjos reconhecem a sua autoridade se você está embaixo de uma autoridade. Os demônios reconhecem o teu poder se você está embaixo de uma autoridade. E para onde a gente está indo com isso? Qual que é o final disso? Estamos num novo tempo. Estamos num tempo de providência, onde a gente precisa voltar para entender o que estamos lutando, qual que é a origem, qual que é o príncipe que a gente está lutando contra. E perceber com os olhos de discernimento qual cobra é de Deus, qual cobra é do inimigo, para que quando a gente encontre os principados demoníacos, que a gente se permaneça sob a autoridade, a gente submeta ao Senhor, resista ao diabo e ele vai fugir de você. Que a gente reconhece qual que é o caminho para frente e quando a gente entra nesses próximos 10 anos, eu chamo dos 10 anos apostólicos, onde Deus literalmente vai moldar a história. Ou seja, Deus está se movendo e como Josué, que acaba em Jericó, e tem um encontro com um anjo e ele fala para o anjo, você é por nós ou contra nós? E o anjo diz assim, não, irmão, eu vim como capitão. Ou seja, em outras palavras, a gente está nesse lugar na história e a gente está assim, Deus, o Senhor abençoa meu ministério e Deus está falando assim, não, eu não vou abençoar seu ministério. A pergunta não é se eu estou no seu time, Cris, a pergunta é, você está no meu? E você entende que eu estou prestes a moldar a história como Moisés moldou a história do faraó e a história de Israel, como Daniel moldou a Babilônia, como Esther moldou o seu país que ela estava, como José moldou o faraó e o Egito. Deus está moldando as nações, Deus está sacudindo as nações, Deus está moldando as nações e Deus está olhando, procurando pessoas que vão submeter a autoridade, que têm autoridade, para que elas possam moldar a história, serem arquitetos culturais, seus idealizadores, para que eles possam ser pessoas que estão expandindo os limites do reino, que entendem a autoridade, para que eles não apenas expulsem os demônios da cidade, mas literalmente que eles estabeleçam governos. Isaías 9 que diz que o governo estará sobre seus ombros e não haverá fim para o aumento do seu governo. Eu quero orar por você agora, porque a gente está no ponto mais fantástico da história e as pessoas talvez estão olhando para as cobras erradas, estão falando assim, meu Deus, está tudo caindo. E eu quero te falar assim, não é que o mundo está acabando, que está caindo, é o Senhor que está voltando. Eu te abençoo agora. Todo mundo que está nessa conferência, eu oro para que o Senhor te dê um entendimento divino sobre providência, para que Ele te dê um entendimento divino sobre autoridade, para que Ele te dê o dom de discernir espíritos, para que você possa entender que tem aqueles que são por nós e aqueles que são contra nós, e tem aquele que é em nós. Deus, eu abençoo cada pessoa que está escutando por essa mensagem e eu oro para que essa conferência tenha um impacto divino e naquelas pessoas que vão mudar o mundo e moldar a história. No nome de Jesus. Deus te abençoe, Brasil. Eu espero te ver em breve.